Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Estela e estou iniciando não, na verdade eu estou recomeçando no ramo de vendas de crochê. Eu tô gravando aqui esse vídeo porque eu quero divulgar, eu quero compartilhar, eu quero registrar esse momento aqui com você. Principalmente você que gosta de fazer crochê, mas que por algum motivo você desistiu de continuar fazendo, ou por algum motivo você desistiu de vender crochê. Esse vídeo aqui é para você. Eu quero compartilhar aqui com você a minha jornada de retorno ao crochê. É isso mesmo, eu estou retornando ao mundo do crochê. Eu aprendi crochê quando eu tinha mais ou menos 11, 10, mais ou menos essa idade de 9 a 11 anos de idade. A minha mãe me ensinou as primeiras correntinhas, os primeiros pontos altos, né? Mas o que eu aprendi mesmo foi na internet, né? Eu aprendi os primeiros pontos, os pontos básicos, e aí eu fui pra internet, via uma peça e fazia ali pelo passo a passo da internet, do YouTube. E assim eu comecei a fazer algumas peças, né? Algumas peças e gostava de fazer. Mas isso foi quando eu era criança e veio a juventude e eu não me interessei muito em fazer crochê. Aí o que aconteceu? Eu casei e aí eu fui morar em uma cidade longe. Lá eu descobri que eu precisava fazer uma cirurgia no coração. Era uma cirurgia muito delicada, muito arriscada. Mas graças a Deus foi uma cirurgia que deu muito bem. Ocorreu tudo muito bem. E aí eu fiz essa cirurgia e me deu aquela vontade, assim, de fazer alguma coisa que eu pudesse trabalhar em casa. Na verdade, desde criança que eu sempre pensei em fazer alguma coisa para empreender. Eu sempre quis empreender de alguma forma. Mas a minha mãe, com o cuidado dela, né, com o amor dela, tentando evitar que eu viesse a me frustrar, né, alguma coisa assim do tipo, ela sempre falou, não, filha, não faz, né, porque as pessoas compram, não pagam, aí você vai ter que cobrar do seu dinheiro, cobrir do seu dinheiro. Então eu sempre desejei empreender desde pequena. Já desejei vender revista, revender Avon, revender Natura, essas coisas. Aí, depois dessa cirurgia, eu pensei assim, poxa, eu poderia fazer alguma coisa que pudesse trabalhar em casa, porque eu também desejava ter filhos, e eu pensava assim, quando os filhos chegarem, eu não vou querer deixar os meus filhos em qualquer lugar para sair para trabalhar. Então, o que aconteceu? Eu queria empreender de alguma forma, né? Queria trabalhar em casa de alguma forma. E aí eu lembrei que eu sabia fazer crochê, né? Que a minha mãe tinha me ensinado quando eu era criança. Então eu comecei a fazer algumas peças, comecei a divulgar, né? Até vendi algumas coisas, mas eu não sabia nada de divulgação, não sabia nada de vendas, não sabia precificar, não sabia nada, absolutamente nada. E aí, nessa caminhada, eu criei um Instagram, divulgava algumas coisas no Instagram, mas aí foi me abrindo os olhos para outras coisas na internet. Eu comecei a querer umas coisas mais fáceis. E não sei se você viu um vídeo anterior que eu tenho aqui, eu falando que nem sempre o caminho que parece mais fácil pra gente é o caminho que Deus escolheu para nós, né? Não é, nem sempre é o melhor caminho, nem sempre o caminho mais curto, o caminho mais fácil para você chegar até os seus resultados é o melhor caminho. Então eu comecei a ver outras facilidades, como por exemplo, social media, infoprodutora, suporte, várias profissões que tem hoje na internet, né? Hoje qualquer pessoa cria um curso e consegue vender. Então eu achava assim que era muito mais fácil, né? Era muito mais fácil, então eu fui entrando por esse caminho do marketing digital, aprendi muita coisa, sei muita coisa de marketing digital. Então eu fui entrando por esse caminho e fui deixando o crochê de lado, né? Até porque os filhos foram chegando, hoje eu tenho 3 filhos,
Então os filhos foram chegando e aí o que aconteceu? Mãe de primeira viagem, morando em uma cidade totalmente diferente. Eu morava em Sergipe na época. Morando em uma cidade totalmente diferente. Na verdade, eu morava em Sergipe quando eu comecei a fazer, né? Quando o meu filho nasceu, eu já morava aqui, já estava de volta na Bahia. Mas morava em um lugar totalmente desconhecido, em uma cidade onde eu não conhecia ninguém. A minha família não morava aqui, minha família morava em uma outra cidade, né? A minha mãe, os meus irmãos moravam em uma outra cidade. Mãe de primeira viagem. Então, aquela coisa, mãe de primeira viagem, você sabe, tem muitos medos, muita insegurança, né? E quando eu pegava no crochê para fazer, aquilo me dava muito estresse, porque eu não conseguia fazer, entende? O meu filho demandava muito de mim, era uma criança bem agitada, era uma criança que mexia muito nas coisas, então eu tinha que estar o tempo todo ali auxiliando ele, olhando ele. Então, eu desisti do crochê na hora. Aquilo começou a me estressar. Meu filho pegava nas minhas linhas, embolava as linhas tudo, queria mexer com as agulhas, e era aquela agonia, e ela... Aí eu falei, quer saber? Isso não é pra mim, não. Não é pra mim, não. Foi aí que eu comecei a pesquisar sobre formas de trabalhar aqui na internet, formas de trabalhar online. E aí eu já trabalhei como social media, já trabalhei como suporte, já trabalhei como afiliada. Quem aqui, comenta aqui, coloca aqui nos comentários. Quem já trabalhou como afiliada? Afiliada de produtos físicos, afiliada de infoproduto. Então eu comecei a trabalhar como afiliada, porque eu achava tudo isso muito mais fácil. Eu achava tudo isso muito mais fácil de trabalhar do que o crochê, porque o crochê iria me demandar tempo para criar peça, confeccionar peça, divulgar para vender e aquele processo todo. Mas foi um engano. Foi um engano total. Eu não cheguei a lugar nenhum. Comprei milhares de cursos, comprei muitos cursos de marketing digital e no final das contas não deu em nada. Estou aqui de volta, né? E quero recomeçar no crochê. Então eu fui pensar, falei assim, poxa, por que tanta gente consegue dar certo no marketing digital? Tem tantas mulheres aí trabalhando como afiliada, ganhando dinheiro, tem tantas mulheres trabalhando como social media, como infoprodutora, e elas ganham bem, elas conseguem vender. E eu comecei a me questionar com relação a isso. Por que, Senhor? Por que não dá certo pra mim? E aí eu entendi uma coisa, que talvez isso seja uma mensagem de Deus pra tua vida. Não se engane com aquela fala assim, se deu certo pra fulana, também vai dar certo pra mim. Se deu certo pra fulana, por que não vai dar certo pra mim? Porque os planos de Deus pra fulana não é os planos de Deus para você. Às vezes o que deu certo pra fulano, o que deu certo pra A, o que deu certo pra B, não é o que vai dar certo pra você. Não é o que Deus chamou você para fazer. E eu queria nesse vídeo aqui deixar esse recado para você. Você que está aí desanimado com o marketing digital, você que está aí desanimada com o seu crochê, com as vendas do seu crochê, entenda uma coisa. Nem tudo que dá certo para fulano vai dar certo para você. Porque fulano tem um caminho, você tem outro caminho. Deus tem um outro chamado para você, tem um outro caminho para fulano. Então, pode ser que dê certo? Pode. Pode ser que assim como deu certo para fulana trabalhar como afiliada, dê para você também? Pode ser que dê certo, mas pode ser que não dê. E você não deva se frustrar por isso, você deve buscar se entender e buscar entender qual é o seu caminho. Se aquilo não deu certo para você, talvez aquilo não era para você. Então você vai buscar o que é para você, o que Deus está te chamando para fazer, qual é o caminho pelo qual Deus quer te abençoar. E aí, eu lembro que a minha motivação de vir trabalhar na internet, de trabalhar com marketing digital, eram as promessas fáceis, né? Eles prometiam muitas coisas fáceis. Você vai conseguir faturar tanto em poucos dias, você vai conseguir ganhar não sei quantos milhões em poucos dias. Então, assim, não se engane com essa facilidade. Não é fácil. Assim como você precisa de tempo, de dedicação para você vender o seu crochê,
você também vai precisar de tempo e de dedicação para trabalhar com marketing digital. Com vendas no marketing digital, seja como afiliada, seja como social media, seja como suporte, seja como infoprodutora, você vai precisar de tempo para produzir conteúdo, para entender estratégias de venda, para entender, para fazer tráfego pago. Você vai precisar de tempo e de dedicação. As coisas, elas não vêm fáceis na nossa vida. Elas não vêm fácil, e aquilo que vem fácil vai embora fácil. Então não se iluda com essas promessas de trabalho fácil e rápido na internet. Não se iluda com essas promessas de resultados rápidos, de dinheiro rápido. Entende? Busque no Senhor qual é o seu caminho, qual é o direcionamento que Ele tem para você. Então eu comecei a me questionar o porquê que eu não estava conseguindo. Eu comprei curso, fui sair comprando um monte de curso. E no final, eu não me identifiquei com nada, eu não gostei de nada, eu não me vi fazendo nada daquilo, né? Uma das coisas que eu gosto de ser é infoprodutora. Ainda cheguei a criar alguns cursos, mas ainda não é o momento. Eu entendi que eu ainda não é o momento de lançar esses cursos. Então eu fui buscar no Senhor, eu fui orar, buscar no Senhor entender. Aí, um certo dia, o Senhor me despertou e me lembrou que eu sei fazer crochê. Logo quando eu comecei, eu gravei alguns vídeos aqui no YouTube. E eu gravei alguns vídeos de passo a passo. E tem um vídeo meu aqui, de um passo a passo que eu fiz, que ele bateu 31 mil visualizações. E aí o meu filho, né, o meu primeiro filho, que ele tem hoje 8 anos, ele fuçando aqui, né, no YouTube, ele botou esse vídeo, falou: mamãe, deixa eu assistir esse vídeo seu. E tá eu lá, as minhas mãozinhas lá e a minha voz fazendo crochê. E eu fiquei olhando aquele vídeo ali, eu falei: puxa, por que eu parei? Por que eu parei? Por que eu fui buscar coisas mais fáceis? Talvez era esse o caminho pelo qual Deus queria me abençoar, e queria me ensinar, e queria me moldar, e queria me mostrar muitas coisas. Então eu pensei assim, eu vou voltar. Eu vou voltar a fazer crochê, eu vou voltar com o canal, vou voltar a criar passo a passo aqui no YouTube e vou fazer as minhas peças de crochê para vender. Só que agora é diferente, com a maturidade diferente, com a mente diferente, com o conhecimento, porque eu caminhei nesse mundo de marketing digital, então eu sei como as coisas aqui funcionam, eu sei as estratégias de venda. Então, eu decidi voltar. E eu sei que não vai ser fácil. Não vai ser fácil, porque realmente o crochê, ele demanda um tempo de você. Na verdade, não só o crochê. Todo e qualquer artesanato feito à mão, ele vai demandar um tempo de você, vai demandar uma dedicação ali do seu tempo. E eu tenho 3 filhos. Tenho 3 filhos. Então, assim, eu sei que não vai ser fácil, sabe? Mas eu estou disposta a andar por esse processo, a andar por esse caminho, né? Andar por esse caminho. Então, como eu estava falando, eu tenho 3 filhos. E eu sei que isso vai demandar de mim organização, paciência. Eu sei que vai ser um processo. E aí eu lembro, sabe de quê? Eu lembro daquela passagem bíblica que relata a trajetória do povo de Israel do Egito para a Terra Prometida. O povo de Israel ficou 40 anos andando em círculos, porque do Egito para a Terra Prometida era perto. Eles chegariam em poucos dias, mas eles ficaram 40 anos andando em círculo no meio do deserto. Mas durante aquele processo de 40 anos andando em círculos ali, o Senhor estava tratando o seu povo, o Senhor estava moldando o seu povo, o Senhor estava ensinando o seu povo para que quando eles chegassem na Terra Prometida, eles estivessem prontos para receber as bênçãos que ali estavam. E às vezes na nossa vida acontece da mesma forma. Às vezes Deus tem um caminho para você e para mim, que é um caminho mais longo, que é um caminho mais difícil, que você precisa passar por um processo para que quando você estiver
pronto, Deus te dê a bênção que Ele quer dar para você. Mas aí o que acontece? A gente se ilude com as ofertas da internet de coisas fáceis e de coisas rápidas. E aí você não está preparado para receber as bênçãos que Deus tem para dar para você, porque foi tudo muito rápido, tudo muito fácil. Você não foi tratado, você não foi moldado, você não foi curado, então você não está pronto para receber as bênçãos que Deus tem para você. Então talvez eu precise passar por esse processo com o crochê, algo que vai demandar de mim um pouco mais de tempo, um pouco mais de dedicação, estudar um pouco mais sobre estratégias. Eu já sei algumas estratégias de venda, mas me adaptar essas estratégias ao crochê. E eu quero compartilhar isso aqui com você. Eu vou ter que mudar minha rotina, a rotina com os meus filhos, a organização com a minha casa, porque eu vou precisar me organizar ainda mais para arrumar minha casa, cuidar dos meus filhos. São 3 crianças que são pequenas e que demandam de mim ainda há muito tempo. Então eu quero compartilhar aqui, eu quero retomar esse canal, eu quero voltar a mostrar para vocês aqui a minha rotina como crocheteira. A minha rotina como uma mãe, dona de casa, empreendedora que vende crochê, tá bom? Então, se você quer acompanhar comigo essa jornada de retorno ao crochê, depois de ter caminhado por vários caminhos no marketing digital e agora voltar para o crochê, se você quer saber como que vai ser essa caminhada, fica aqui comigo, tá? Clica aqui, curte, compartilha, né? Se inscreve aqui no canal. E eu vou estar sempre compartilhando com vocês aqui o que eu tenho vivido nesse processo de retorno ao crochê. E eu quero também compartilhar com vocês a minha rotina de dona de casa. Porque, como eu falei, eu vou ter que me readaptar a minha rotina para poder encaixar agora o crochê como a minha profissão. Então, eu quero mostrar para vocês, ensinar para vocês. Se você aí é mãe também e quer trabalhar com crochê, quer vender o seu crochê, ou talvez você é mãe e você não sabe, mas você quer aprender a fazer crochê, eu quero ensinar alguns passo a passo para você aqui. E eu quero ensinar para você como organizar a sua rotina para você empreender, não só com crochê, mas com qualquer outra coisa que você esteja aí pensando em empreender ou já está empreendendo, mas a sua vida doméstica, a sua vida do lar está um caos, porque, gente, empreender com criança é muito difícil. Empreender estando trabalhar em casa com crianças é muito difícil, é muito desafiador. Mas eu conheço um método, que é o método Fly Lady, não sei se você já ouviu. Se você conhece esse método, coloca aqui nos comentários, eu conheço esse método, Estela. Se você não conhece, diga que eu não conheço e quero aprender. Que é um método de organização do lar, que eu tenho certeza que vai me ajudar nesse momento de retorno ao crochê e vai ajudar você que está aí empreendendo a organizar sua casa, a ter uma rotina mais leve, a ter uma rotina mais tranquila para trabalhar em casa com os seus filhos, tá bom? Então, já se inscreve aqui nesse canal, compartilha com suas amigas, porque toda semana vai ter vídeos novos aqui. Eu vou trazer tutoriais de crochê, eu vou ensinar você a fazer crochê do zero, eu vou ensinar você a vender o seu crochê e eu vou ensinar você a organizar a sua rotina para trabalhar de uma forma mais leve e mais sustentável aí no seu dia a dia. Então, eu quero mostrar para vocês agora esse retorno meu para o crochê, tá bom? Então, eu quero a sua presença aqui comigo, tá bom? Se possível, sempre que possível, eu vou estar fazendo lives aqui com vocês. Eu sou cristã, tá? Gosto muito de trabalhar com mulheres, gosto muito de pregar o evangelho para mulher. Então, talvez eu possa futuramente trazer algumas devocionais aqui para você mulher empreendedora, dona de casa, mãe, trazer algumas coisas para aquecer a nossa fé. Eu tô até com a blusa aqui com o nome Fé, ó. Para aquecer a nossa fé, para aquecer o nosso coração. Porque antes de qualquer coisa, coloque Deus no centro de tudo que você vai fazer. Coloque o Senhor no centro de tudo que você vai fazer. Busque ao Senhor que Ele vai te direcionar. Tá sendo difícil, não tô conseguindo suportar, não tô aguentando, não sei se é esse o caminho. Busque o Senhor que Ele vai te direcionar, Ele vai te conduzir, Ele vai te mostrar qual é o caminho. Talvez esse caminho possa parecer para você mais difícil,
Mas com certeza, se for mais difícil, mas foi Deus que te direcionou a isso, faça. Porque Ele vai estar com você nesse processo, Ele vai te ajudar nesse processo e com certeza Ele vai te ensinar muita coisa nesse processo, tá bom? Deus abençoe a sua vida e não se esquece, se inscreva aqui no canal.